conhecem algum santo carmelita? Quem conhece algum santo carmelita? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Quem não conhece, purgatório no máximo, ok? Hoje vocês vão conhecer uma santa que ela é fundamental na história do Carmelo. Veja, o Carmelo nasceu lá em Israel, no século XII. Os primeiros monges se retiravam na montanha para rezar. E eles construíram uma capela no meio, dedicada a Nossa Senhora, do Monte Carmelo. Depois de um tempo vieram para a Europa e no século XVI vai nascer uma santa, Santa Teresa de Jesus, ou Santa Teresa de Ávila. Quem já ouviu falar? Levanta a mão aí. Agora ficou melhor, hein? Não é Santa Terezinha não, viu? Quem confundiu com Santa Terezinha do Menino Jesus, errou. Tem Santa Teresa de Jesus e tem Santa Terezinha do Menino Jesus, ok? Santa Teresa de Jesus tem muito para nos ensinar sobre a vida de oração. Esse primeiro tema do dia de hoje para nós é a oração em Santa Teresa de Jesus. Veja, desde já eu vou ler um trecho da palavra de Deus que tocou o coração de Santa Teresa e que fazia ela desejar estar em comunhão com Deus. Quem tem a palavra, pega lá no Evangelho de São João, no capítulo 4, dos versículos 13 em diante. Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 13 em diante. Quem faz o esforço de prestar bem atenção nesse texto tão lindo. Vocês lembram a história da samaritana? Samaritana foi ao encontro de Jesus ao meio-dia buscar água no poço. Aquele sol escaldante, e ela foi buscar no meio do deserto. Por quê? Porque ela não queria encontrar ninguém. Santa Teresa então, a samaritana foi buscar água no poço ao meio-dia, porque ela não queria encontrar ninguém. A história da sua vida era marcada por várias situações afetivas que machucaram o seu coração. Vocês lembram? Jesus disse para ela assim: vai chamar o teu marido. E ela respondeu o quê? Não tenho marido. Jesus enfiou a faca só de leve, depois ele torceu, né? Ele falou assim, dissestes bem, porque tiveste 5, e o que tem agora não é seu. Veja, gente, que humilhação você escutar uma verdade desta maneira, assim, lançada na sua cara. Dói ou não dói quando alguém diz uma verdade assim na nossa cara? Só que essa verdade dita por Jesus, numa posição linda. Vocês sabem como Jesus estava? Jesus estava sentado à beira do poço. Essa mulher tinha acabado de chegar. Quer dizer que ela está olhando para baixo, e Jesus se abaixou para falar isso para ela. Apesar da miséria dela, Jesus a acolheu. Apesar dos pecados dela, Jesus diz: eu me abaixo, eu estou aqui para curar suas feridas. E eu estou aqui para te dar uma água que você não vai mais precisar de água nenhuma desse mundo. Nada mais vai preencher o seu coração, o afeto. Não é a traição, não é o adultério, não é a prostituição que vai trazer sentido para a tua vida. Eu tenho uma água diferente para você. E olha o que Jesus diz no Evangelho. Versículo 13, Jesus responde à samaritana: aquele que bebe desta água terá sede novamente. Aquele que bebe desta água terá sede novamente. Mas quem beber da água que eu lhe darei, nunca mais terá sede. Quem beber da água que Jesus der, nunca mais terá sede. É a mesma sede? Jesus não está falando da sede da água aqui, H2O. Jesus está falando da sede do nosso coração. Vocês vieram aqui hoje porque vocês têm uma sede dentro de você.
que Jesus pode saciar. E ele continua: pois a água que eu lhe der, tornar-se-á nele fonte de água, jorrando para a vida eterna. Jesus não quer só te dar uma água para saciar a tua sede interior, mas Jesus quer que você torne fonte de água, fonte de vida eterna. Feche teus olhos um instante. Feche teus olhos. Qual a sede que está dentro do seu coração? Por que você veio aqui? O que você está buscando? Meu irmão, minha irmã, Jesus pode vir ao encontro do teu coração para saciar a tua sede. Você crê nisso? Então abra o seu coração. Hoje é um dia de graça. Um retiro como esse é um dia especial na nossa vida, para que Jesus venha tocar no mais interior do nosso coração, para dar sentido para a nossa vida, para abrir os nossos olhos para os nossos pecados, mas que nós não fiquemos no pecado, mas possamos sair para uma vida nova. Então Jesus tem hoje uma promessa de vida nova para você, e Ele não quer só te curar, Ele quer te fazer fonte de vida aonde você vive. Amém? Santa Teresa, vou voltar agora na história dela. Nasceu em 1515. Parece até política, é só você falar 1515. Você já descobre quando Santa Teresa nasceu, né? Se vocês lembram bem, essa época na Espanha ou no mundo, o que acontecia? Vamos ver se vocês estão bons de história aí, só para a gente voltar na vida de Santa Teresa e um pouquinho no contexto mundial. Em 1500, que país foi descoberto? Ufa, ainda bem. Isso só metade respondeu, hein? Mas já tá bom. Quem não sabia, gente, o Brasil foi descoberto em 1500, tá bom? Veja, a Espanha e Portugal, eles eram desbravadores porque eles dominavam a técnica de navegação, eles iam para tudo quanto é lado. E indo descobrir novas terras, eles levavam também os missionários que evangelizavam. Então, o catolicismo cresceu muito nesse início do século XVI. Espanha era toda católica. E aí acontece que nasce uma criancinha em Ávila, chamada Teresa, em 1515. Deus estava preparando uma santa para dar uma resposta para esse tempo, porque esse tempo ia ser chacoalhado. Aliás, ela não só preparou uma santa não, porque também São João da Cruz nasceu nessa época, 1542, Santo Inácio de Loyola nasceu nessa época, São João de Ávila e alguns outros santos. Só que nessa época, onde nascem muitos santos, nascem também grandes problemas. E qual é um problema que nasceu nessa época? Se eu perguntar para vocês, 1517, qual o problema? É isso mesmo, vocês estão certos. Está vendo? É Lutero, gente. Já ouviram falar de Lutero? Lutero foi numa catedral lá na Alemanha, cidade chamada Wittenberg, e cravou na porta da catedral 95 teses contra a Igreja Católica, contra a doutrina que estava sendo pregada na época pelos padres nas igrejas e pelos religiosos. Ele tinha razão em alguns exageros, tá? E aí vai começar a divisão na igreja. Por quê? Porque ele vai ser corrigido e não vai aceitar a correção. E vai começar uma igreja dizendo, só basta a escritura, eu não quero mais saber da tradição, não quero mais saber da igreja católica, não quero mais saber do Papa, para mim só a escritura, só a fé, só a graça basta para a minha salvação. E assim nasceu a igreja protestante. Então veja, num momento de divisão, a maior divisão, podemos dizer, da igreja até hoje, no cristianismo, a maior divisão
que é um machucado na nossa vida de cristão, é ou não é verdade? Depois da igreja protestante, luterana, nasceu tantas igrejas, calvinista, metodista, batista, e foram algumas muito sérias, mas daí agora também nasce tudo quanto é tipo de igreja evangélica, não é verdade? Basta uma pessoa colocar aqui, a Bíblia debaixo do braço, eu não estou de acordo com esse pastor não, vai lá e funda a sua igreja. Por quê? Porque só a escritura. Gente, sem a igreja não tem escritura. Sem a transmissão da palavra pela igreja, nós não teríamos a Sagrada Escritura. Então Santa Teresa vai dar uma resposta, seguida, claro, do Concílio de Trento, mas uma resposta com a sua vida. A sua vida vai mostrar que a união com Deus através da oração faz com que a nossa alma seja humilde, santa, e o testemunho converta o coração das pessoas. Não é nem simplesmente, entenda bem, não é nem simplesmente a doutrina que vai te salvar, mas é a tua prática vivida no amor e na humildade que vai trazer salvação para a tua alma e para a alma das pessoas com quem você conviver. Por isso que você vai se tornar fonte de vida. Entende? Santa Teresa cresceu, uma família bem católica, era jovenzinha e sabe que ela ficou sabendo? Que os muçulmanos invadiam uma parte da Espanha e os cristãos que iam lá morriam. E com um desejo grande de ver a Deus, sabe o que ela diz? Se é preciso morrer para ver a Deus, eu vou para a terra dos mouros. Os muçulmanos eram chamados mouros. E ela fugiu com o primo dela, um irmão primo, Rodrigo. Foi pego por um tio dela e já estava saindo da cidade. O que vocês estão fazendo aqui? Disseram que para ver Deus precisa morrer, a gente está indo para a terra dos mártires. Olha o desejo do coração dessa criança. Eu pergunto para vocês têm esse desejo de morrer para ver Deus? Não precisa responder, gente. Não precisa responder, nem toda pergunta que a gente faz é para responder, ok? E no rir também não, porque senão você se entrega. Gente, os santos têm um desejo daquilo que é essencial, daquilo que é vida, daquilo que é eterno, que eles estão prontos a morrer para encontrar o Senhor. Veja, Santa Teresa tinha esse desejo dentro dela. Entre 13 e 14 anos de idade, ela voltou para casa, não deu certo, não morreu não, viu? 13 e 14 anos de idade, perdeu a mãe dela, que já é um trauma, você perder a mãe ali na adolescência. O pai dela colocou ela numa escola de freira agostiniana, que era bem rígida. Ali ela leu alguns escritos de santos, que deu vontade nela de ser uma consagrada. O pai dela não queria que ela fosse carmelita. Os irmãos dela, que tinham viajado aqui para a América Central, estavam fazendo dinheiro bastante, queria que ela fosse também junto com eles. E ela deu no pé da família, fugiu e entrou no Carmelo. Com 20 anos de idade, 1535, ela entra no Carmelo. E o que vai acontecer? Família nobre, mulher influente, gostava de conversar. No convento, apesar de ser de clausura, estão as freiras fechadas, tinha o chamado parlatório. O parlatório é onde a freira recebe a pessoa de fora para conversar com ela. Santa Teresa frequentava todo dia o parlatório. Então, uma monja de clausura que conversava mais que tudo. Tinha umas 200 monjas no convento naquela época. Você imagina a bagunça que é. Não que 200 mulheres juntas faz muita bagunça, tá, gente? Eu não sei se vocês já viram 200 mulheres num salão assim, de paróquia tal, preparando um retiro, tudo em silêncio, em oração, ninguém conversa, olha, essa cadeira é aqui, por favor, né? Gente, o convento naquela época estava fervilhando, porque muitas pessoas entravam no convento, não porque queriam ser santas, mas porque tinham medo de ir para o inferno, medo de desagradar a Deus, e entravam no convento. Santa Teresa era uma dessas, que tinha um temor, por causa que lia as histórias dos santos, ficava com medo de desagradar a Deus. Por 19 anos da sua vida, aprenda uma coisa, e olha como Deus faz na história dos santos.
Por 19 anos da sua vida, 19 anos de convento, ela conversou mais que tudo. Ela vivia uma vida assim, de boa. Tinha freira no convento, gente, que tinha empregada para servi-la. Vocês acreditam? É uma outra época, tá? É uma outra época. Veja, ela conseguia muito dinheiro para o convento, então por isso que as freiras deixavam ela conversar com o povo rico que vinha lá. Aí o povo rico vinha, ela fazia uma oração, dizia, estão precisando de uma doação aqui e tal, né? Conseguia muita coisa, tinha muita liberdade. Só que a sua liberdade fez com que ela se perdesse na vida e deixasse aquilo que era essencial para o seu caminho de santidade. O que é essencial na nossa união com Deus? O quê? O quê? A oração. Vocês estão certos. E aí numa quaresma, no ano de 1554, está 19 anos do convento, Santa Teresa vai viver aquilo que ela chama de conversão. Pensa, 19 anos do convento, aí que ela viveu a conversão. Eu estou no meu 19º ano, estou esperando também que chegue esse momento, né? Ela sai da capela e ela encontra uma imagenzinha desse tamanho, de Jesus atado à coluna, flagelado. Então vocês imaginam Jesus assim, atado à coluna e com as costas todo ensanguentado. E ela é tocada por aquilo. Aquela dor de Jesus penetra o seu coração e ela conta isso, no capítulo 9 do livro da vida, se vocês quiserem ler um dia, livro da vida, capítulo 9. Ela conta que aquela dor penetra o seu coração e ela começa a sentir as dores dos seus pecados. Quando a gente é iluminado por Deus, como a samaritana, por isso que Santa Teresa era vislumbrada, gostava da samaritana. Você sobe na escada do convento dela assim, onde ela entrou, hoje tem um quadro bem grande assim da samaritana encontrando Jesus no poço, porque isso marcou a vida dela. Jesus um dia acolheu a minha miséria e tocou o meu coração. Como está pronto? Jesus está pronto para tocar muitos corações aqui que estão vivendo em pecado, que estão viciados no pecado, que pode estar até buscando lutar, mas está viciado. Veja, ela vive uma experiência ali, aí ela cita Santo Agostinho que dizia, beleza tão antiga e tão rara, beleza, eu te procurava fora e tu estavas dentro. Santa Teresa, depois de 19 anos de convento, vai começar a sua viagem interior. Ali ela vai começar a buscar onde é essencial. Estão entendendo? Por que eu falei depois de 19 anos? Para você ter paciência com a sua conversão. E sobretudo, sabe por quê? Para você ter paciência com a conversão dos outros. Porque às vezes se a gente pudesse, o que a gente faria? Pegava um machado, rachava o cabeça do marido, ou da esposa, ou dos filhos, ou do vizinho, ou do pai, da mãe, ou do parente, não é verdade? Rachava, pegava a palavra de Deus, colocava lá dentro e falava, se converte, muda de vida, sai dessa vida. Tem alguém aqui que sofre por algum familiar que não é convertido? Quem aqui sofre com problema na família de fé? Quem aqui vive às vezes sua fé sozinho na sua família? Levanta a mão. Sabe o que eu tenho para dizer para você? Paciência. Espera em Deus, por você e pelos teus. A esperança em Deus te faz rezar. A esperança em Deus te faz prosseguir com alegria. A esperança em Deus evita a tentação do demônio de você deixar tudo, de você desanimar, de você falar não tem jeito, ninguém presta e eu vou seguir meu caminho sozinho. Às vezes a cruz que você carrega, a tua fidelidade vai levar
a tua família para o céu, mesmo que seja no último suspiro o pedido de perdão. Olha, você me desculpa de tudo que eu fiz para você, eu perdoo. Deus vai salvar a alma do teu marido. Amém? Amém. Veja, Santa Teresa, até que foi bom vocês bater palma, que deu tempo de eu tomar água aqui, viu? Não precisa não. Santa Teresa morreu com 67 anos de idade, reformou o Carmelo. Aí a história é linda, não dá para contar tudo aqui hoje. Conheceu São João da Cruz, fundou 35 mosteiros, se eu não me engano, não me lembro bem. Foi canonizada, foi declarada a primeira mulher, o quê? Doutora da Igreja. Em 1970, o Papa Paulo VI reconheceu a primeira mulher doutora da Igreja. Olha que lindo. E ela é doutora do quê? Dos místicos. Doutora dos amigos de Deus, doutora das pessoas de oração. Então, Santa Teresa, podemos dizer, mais do que os outros santos doutores na igreja, é aquela que tem propriedade para nos ensinar sobre a vida de oração. Quando a igreja declara um santo doutor, ela está dizendo para nós fiéis, pode ler o que ele escreveu, porque é um caminho seguro para a sua santidade, estão entendendo? Vocês sabiam, nem todos os santos são doutores. Às vezes os santos são santos pelo testemunho, pela vida, pela caridade, mas não pelos escritos. Os santos que a gente pode ficar tranquilo de ler o que ele escreveu são os santos doutores da igreja. Depois dela tem Santa, me fugiu da cabeça agora, Catarina de Sena, e em seguida tem mais uma santa doutora da igreja, amiga de Santa Teresa. Quem é? Santa Teresinha. Vocês mulheres vão descobrir todas essas santas, ok? Santa Teresa, Santa Catarina de Sena e Santa Teresinha, que vocês têm coisa boa para ler, viu? O que Santa Teresa vai dizer para nós? A nossa alma é como um castelo. Vamos entrar agora então na oração em Santa Teresa de Jesus. A tua alma é um castelo. E ela vai escrever um livro, chama Castelo Interior ou Moradas, para dizer que o nosso coração tem muitos aposentos, muitos cômodos, e que no centro mais profundo do nosso coração está quem? Quem vocês acham que mora lá naquele cômodo mais no centro do nosso coração? Isso, Jesus, nosso Senhor, Deus habita em nós. Por isso que nós podemos dizer que nossa alma é um castelo, grande, belo, porque quem habita nesta alma é o Criador, é Deus que nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Diferente de todas as criaturas, nós trazemos em nós a beleza de Deus. E aqui eu não estou falando em beleza física, estou falando em beleza da alma, beleza da nossa inteligência, que pode assumir com a fé que existe um Criador, pode ser iluminado pela fé na inteligência e falar: nossa, tem sentido eu crer em Deus. A nossa alma tem uma vontade que pode falar assim: eu quero que a minha vida seja conforme aquilo que Deus quer. Vocês estão entendendo? A beleza da tua dignidade de ser imagem e semelhança de Deus está na tua inteligência e na tua vontade. Eu não vou nem perguntar como é que você está alimentando sua inteligência, porque hoje a gente alimenta a nossa inteligência com tudo. Tudo que você escuta e vê entra na sua cabeça, viu?
E não vou perguntar como é que está a sua vontade em fazer as coisas santas. Por quê? Porque nós somos fracos. Desde o pecado original, o que aconteceu conosco? Antes do pecado original, o ser humano conseguia obedecer aquilo que ele via de bom na sua inteligência, e ele conseguia fazer com a sua vontade: eu vou fazer aquilo que é de Deus. Então, os sentidos não dominavam, o olhar do ser humano não dominava, o olfato do ser humano não dominava, o tato, o paladar, a audição não dominavam, mas sim a sua inteligência. O pecado original e o peso que nós carregamos na nossa natureza, marcada pelo pecado, sabe qual é? Inverteu a ordem. O ser humano que vive no pecado, o ser humano inclinado ao pecado hoje, sofre com os seus sentidos. Se a gente for falar do paladar, a gente não sofre diante de uma comida gostosa? Eu sempre dou esse exemplo. Se você colocar uma torta de morango na minha frente, só de eu olhar, o gosto já vem na minha boca. E se eu comer um pedaço, eu posso perder o rumo da vida, entendeu? Se alguém me der só um pedaço de torta de morango, é tipo uma falta de caridade. E se a pessoa me der um pedaço e colocar a torta na geladeira, eu vou achar que ela está querendo roubar de mim, que ela está querendo esconder de mim. E não vai adiantar, porque a torta fala comigo, sabia? Eu escuto ela falar: ei, estou aqui sozinha, morrendo de frio nessa geladeira, você vai me deixar aqui? Eu compadeço da torta e vou até ela e pego mais um pedaço e mais dois, se deixar, eu como a torta de morango sozinha. Então, por favor, nunca me dê uma torta de morango grande. Se você der, dá aquela pequenininha, sabe? Que aí eu só como uma. Os sentidos, o paladar, a visão, o cheiro, o olfato nosso, isso domina, a gente perde a linha. Olha, eu dei exemplo de um alimento. Aí se a gente fosse pegar exemplo da música, exemplo das imagens que nós vemos sensuais na internet, nas redes sociais, não vou nem entrar nesse mérito, senão a gente vai perder Santa Teresa aqui. Como que a gente vai ser então? Vai fazer para sair do exterior? Olha, porque os nossos sentidos é o que está em contato com o exterior. Eu vejo vocês por causa da minha visão, eu escuto vocês por causa da minha audição. Só que isso tudo pode me enganar. Isso tudo pode me enganar. As coisas que eu escuto me enganam. Quer ver? Vamos fazer um teste? Que a gente é enganado facilmente. Repete comigo aí, branco. Branco, gente, repete aí. Branco, branco. Branco, branco, branco. Branco. Olha, eu vou fazer uma pergunta e eu quero ver quem vai responder primeiro, beleza? Vai ganhar um prêmio aqui, eu não vou falar o que é, porque vocês vão ficar muito empolgados, vocês vão se bater, mas vocês vão responder rápido. Branco. Branco, branco. Responde rápido, hein? Branco. Branco, branco. Branco, branco, branco. Que a vaca bebe? Que a vaca bebe? Água. Vocês estão certos. E quem respondeu leite aí? Sinceramente, levanta a mão. Tá cheio de gente aí com vergonha de falar que respondeu leite. Gente, nossa, vou falar uma coisa para vocês. Tem gente que já sabia, né? Porque já escutou. Gente, tudo que entra em nós pelos sentidos, o mundo é assim, ele alimenta os nossos sentidos e ele faz pressão por uma resposta. E eu estava fazendo a pressão: responde rápido, você vai ganhar um prêmio. Se eu falasse aqui que você ia poder conversar com o Frei Gilson ali atrás, você ia ficar doido, entendeu? O mundo faz pressão em nós, o mundo alimenta os nossos sentidos,
e faz a gente se enganar. O pecado é assim. Se você não pegar a sua inteligência e falar para ela, volta para o teu interior, não fica nos teus sentidos, você precisa purificar os teus sentidos, porque senão você vai ser sempre uma pessoa enganada. A tua inteligência tem que dominar os teus sentidos. Quando eu olho para a torta de morango, eu tenho que falar assim, eu sou capaz de comer um pedaço, e eu tenho 10 irmãos que moram comigo, então eu vou cortar em 11 pedaços, para comer o meu e deixar 10 para os outros, porque eles também gostariam de comer um pedaço, mas eu vou ficar sofrendo. Os sentidos precisam sofrer. Se você não sofrer, você nunca vai entrar na via de oração, num caminho de oração verdadeiro. É fácil rezar? Os propósitos que você faz de oração, eu vou rezar tal hora do dia, eu vou rezar o Santo Terço, o Rosário, isso e aquilo, você consegue cumprir tudo? Nem sempre, não é verdade? Santa Teresa dizia o quê? Oração e vida fácil, ninguém sabe, são dois contrários. Não tem oração e vida fácil, ok? Quem aqui quer ser de oração? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem quer ser amigo de Deus bem próximo? Então a tua vida não vai ser fácil, ok? Nós não estamos prometendo vida fácil para ninguém aqui. Vai ser sacrifício. Os teus sentidos vão te dominar. Você vai querer rezar o rosário com o Frei Gilson deitado na cama. Eu já fiz isso, mas para ajudar a dormir, entendeu? Estava com insônia, falei, Senhor, me cura. Coloquei o rosário, foi uma beleza, dormi. Sério. Mas quando você vai rezar, não dá sono, não dá preguiça. Não sei se já ouviram falar da preguiça. Preguiça, gente, é uma coisa que, nossa senhora, parece que nos persegue. Os padres da igreja lá nos quartos séculos, eles chamavam do demônio da preguiça. É terrível rezar. É só você falar de rezar que você começa a bocejar. Você entra na capela para fazer adoração, dá sono. Você entra na capela, se for sexta-feira de jejum, passa um monte de comida na tua cabeça, é ou não é verdade? Santa Teresa dizia que a imaginação é a louca da casa. Eu brinco, eu falo que se eu parasse para escrever um livro de receitas na sexta-feira, eu, Frei Diego, teria uns 4 livros de receita, mas de 200 páginas. Gente, eu nunca vi entrar na capela na sexta-feira, às vezes nem fome eu estou, a cabeça já começa a pensar em comida, e passa lanche, passa churrasco, passa de tudo na cabeça. Falo, gente, como é que pode? Por causa dos nossos sentidos. Vamos lá. O que Santa Teresa diz? Para entrar nesse castelo, eu preciso fazer oração. A porta do castelo é a oração. Então, para você entrar no seu coração, no seu interior, comece a rezar. De que jeito, Frei? Do jeito que você souber rezar. A tua oração está bom. Começou a rezar, entrou no castelo. Você está na primeira morada. Ela vai dizer que tem 7. Só que em cada morada tem várias, ela fala. E aí você vai entrar nesse castelo com todos os tipos de oração que você conhece. Vocês conhecem as orações vocais? O que é uma oração vocal? Por exemplo, o Santo Terço é uma oração vocal. Eu pego e fico falando aquela oração repetidas vezes. Tem vários tipos de terço. O louvor, eu te agradeço, Senhor, eu te louvo, eu te bendigo. E às vezes na sua casa, você está ajoelhado no pé da cama ou no seu cantinho de oração, e você está falando com Deus com as suas palavras. Isso se chama oração vocal. Eu sou grato a Deus. Eu peço as coisas para Deus, oração de súplica. Senhor, olha, fulano de tal está no hospital, por favor, dê essa graça, vai ao encontro dele. Tudo isso é oração. É um tipo de oração. Existem as devoções também são orações vocais, né? Eu vou fazer a quaresma de São Miguel, então vou rezar aquelas orações de São Miguel.
vou fazer a novena de Natal, fazer a novena de Santa Teresinha. Eu sou do apostolado da oração, existem várias orações. Vocês já viram as senhoras aqui do apostolado da oração? Quem é aqui do apostolado da oração? Levanta a mão, deixa eu ver. Só para não falar mal de vocês, não, estou brincando, viu? Gente, eu fico impressionado, as senhoras do apostolado da oração, a velocidade que elas rezam, o quão difícil é a oração de reparação, é lindo. E depois você vai conversar com elas. Eu gostava, quando veio o primeiro ano de padre, numa paróquia que eu estava, toda primeira sexta-feira eu unia as senhorinhas do grupo do apostolado, celebrava a missa só para elas, 3 horas da tarde, porque tinha missa da paróquia à noite. Aí depois eu falava de Deus com elas. Gente, ali era a escola. Ali era a escola para falar de Deus. Quem é de oração sabe falar de Deus. Não é só quem estuda não, viu gente? Porque quem estuda conhece muita teoria sobre Deus, pode até aprender o evangelho de cor, mas quem entra em oração, dialoga com Deus, coração a coração. Estão entendendo a importância da oração? Duas pessoas que se amam, elas se conhecem pelo olhar, elas se conhecem pelo gesto, elas se conhecem pelo tom da voz. Se eu ligar para minha mãe, depois dessa pregação aqui, ela vai falar assim para mim: aconteceu alguma coisa? Fala, por quê, mãe? Não, você está meio rouco? Fala, não tem nada, só estava pregando. Ah, bom, pensei que tinha acontecido alguma coisa. E se eu querer esconder alguma coisa da minha mãe? Só de eu ligar no telefone ela já sabe. Por que você não fez chamada de vídeo? Fala, não queria que a senhora visse meu rosto, estou meio cansado. Por quê? O que aconteceu? A mãe já vai sondando tudo, né? Ela conhece o tom da voz, gente. A intimidade gera um conhecimento mais profundo de união entre aqueles que se amam, estão entendendo? E é aí que Santa Teresa é mestra de oração. Por quê? Aprenda bem agora. O que ela define como oração? A oração, presta bem atenção, é um trato de amizade, um comércio de amizade, aonde eu me encontro muitas vezes a sós com meu amigo. Por quê? Porque eu sei que ele me ama. Para Santa Teresa, a oração é você encontrar o seu amigo várias vezes, na solidão, só você e ele. Por quê? Para dois amantes, duas pessoas que se amam, o que é necessário? É a intimidade. Só no mundo pervertido que pessoas têm coragem de ficar numa esquina se beijando. Não sabem mais o que é intimidade. Duas pessoas que se amam querem fechar a porta do quarto e querem viver o momento íntimo um para o outro inteiramente e não para os outros. Não é verdade? Deus está onde? Quando Jesus fala assim: para você rezar, entra no teu coração e fecha a porta. Entende? Entra no teu quarto e fecha a porta. Reza na intimidade. E Jesus diz: o teu Pai que vê o teu segredo dará o que pede o teu coração. Teu Pai que vê no segredo dará o que pede o teu coração. Depois vocês leem todo esse capítulo 5 a 7 de São Mateus. Olha a profundidade quando Jesus vai falar da oração. Então eu posso praticar vários tipos de oração: oração vocal, oração de novenas. Eu posso praticar meditação da palavra. Qual meditação vocês conhecem com a palavra? Já ouviram falar da Léxio Divina, leitura orante? Eu pego a palavra, eu leio um trecho do Evangelho, ou eu pego o Evangelho do dia, ou eu entro lá no Oração Play e escuto ali o Frei Rodrigo conduzir oração. Para quem não sabe, é a voz do Frei Rodrigo, né? Para quem usa lá no Oração Play. E aí você lê um trecho do Evangelho e medita o que o Senhor está dizendo na palavra. Faça isso todo dia, você vai ver que beleza. 5 a 10 minutos, você lê a palavra, um trechinho. O que o Senhor está dizendo aqui na palavra? Para aquele povo. Você medita um pouquinho. Depois você vai falar assim: e o que o Senhor está dizendo para mim hoje? Veja, nossa, ele disse para a samaritana que nunca mais terá sede.
E o que o Senhor está dizendo para mim? Às vezes eu vou sentir assim no coração, que eu estou saciando a minha sede no mundo. Você fala, nossa Jesus, eu não estou percebendo, olha, a minha sede está sendo consumir o Instagram, o Facebook 5 horas por dia, é aí que eu estou saciando a minha sede. E na oração, na meditação na palavra, você vai se confrontar com a mensagem de Jesus e você mesmo, estão entendendo? E para terminar essa leitura orante, a Lexio Divina, você vai dizer o quê? O que eu vou fazer hoje? Qual o propósito do meu dia? Veja, quando eu rezo o rosário com o Frei Gilson, não tem sempre o propósito do dia? Na leitura orante da palavra é a mesma coisa, só que é você. Faça isso, 5, 10 minutos por dia. O que o Senhor diz, o que o Senhor me diz, e o que eu tenho que fazer para viver uma pequena conversão no dia de hoje. Estão entendendo? Isso vai ajudar muito. Livros, frases de santo, poesias. Às vezes você vai rezar, você lê um trechinho de uma poesia, aquilo alimenta a sua oração. Veja São João da Cruz, quando ele vai escrever o Cântico Espiritual, tem uma poesia linda. Onde é que te escondestes, amado, e me deixastes com gemido? Veja a alma que procura a Deus e Deus está escondido. Ele vai dizer, como um servo fugiste, havendo-me ferido. Deus tocou meu coração, me feriu de amor e fugiu. Aí ele diz assim, saí por ti clamando e eras já ido. E a alma que sai à procura de Deus fora, e ele vai dizer, alma, para você encontrar Deus, você precisa se esconder, porque Ele está escondido. Mas aonde Deus está escondido? Dentro de você. O que eu tenho que fazer? Fugir do mundo, para se esconder dentro de mim com Deus, porque a gente não pode com o mundo, nós somos fracos. Com o mundo, viu o pecado, vira as costas e corre, covardia. Não acha que você é capaz de enfrentar o pecado não, que você vai cair. A humildade fala assim, eu não sou todo poderoso, deixa eu fugir daqui. É ou não é verdade? Quando a gente fica na zona de risco, uma hora a gente cai. E aí Santa Teresa quer ensinar para essas almas que fazem oração vocal, que rezam texto, que louvam o Senhor, que faz uma novena, que faz a leitura da palavra, que medita um texto de um santo. Santa Teresa quer ensinar para todos nós, não simplesmente a fazer orações, mas ela quer ensinar para nós a ser uma pessoa de oração. Ela é mestra, ela não quer que você simplesmente faça orações e fale assim, ufa, hoje eu consegui rezar o rosário, cumpri meu propósito. Não dá uma satisfação quando você cumpre um propósito seu? Hoje eu já rezei meu texto, estou tranquilo, só alegria. Aí quando você não reza, você fica perturbado, hoje eu não consegui rezar ainda. Quando o seu propósito da vida é só cumprir uma meta, a tua vida é guiada por orações, mas não por uma intimidade profunda, uma liberdade interior, que faz você conversar com Deus como um amigo. Então Santa Teresa quer ensinar uma via para nós, que precisa de todos esses métodos de oração, mas que tenha um espaço para o silêncio e o diálogo interior. Então você não vai parar de fazer tudo o que você faz, só que você precisa dar um tempo para Deus, que não é falação, que não é meditação, mas que é somente escuta, que é somente troca de olhar, que é somente presença. Estão entendendo? Esse caminho é difícil, porque quando você vai, por exemplo, fazer adoração, você ajoelhar, você quer preencher aquele momento, seja falando com Jesus, seja rezando o terço na frente de Jesus, seja lendo a palavra. Sabe por que você quer preencher? Porque você tem medo de divagar, você tem medo da sua imaginação. Você fala, e se eu ficar aqui 1 hora em adoração, pensando besteira, o que vai valer a minha adoração? Não é verdade? A gente mede a nossa eficácia da nossa oração por aquilo que eu consigo fazer na oração. É isso que importa? Importa eu estar unido a Deus ou eu cumprir várias metas no momento da minha oração? O que é mais importante? A união com Deus, estão entendendo?
é importante a união com Deus, e é importante também que quem tem o ônix branco, FMK 2 e 10, possa correr lá e tirar da frente da garagem, ok? Porque está atrapalhando um ônix branco, FMK 2 e 10. Corre lá, dá uma tiradinha do carro. Nem estacionar na frente da garagem dos outros não, porque isso dá briga, viu? O povo falar mal da igreja, não quer mais nem vir na igreja porque esses católicos atrapalham a nossa vida, entendeu? Bom, vamos lá. Vocês estão entendendo o que é importante? Todas as orações que você faz e você vai continuar fazendo, você vai lembrar a partir de hoje, o que importa nessa oração é a união com Deus, não é a sensação boa que eu vou ter de ter rezado, de ter ficado ali quietinho, de ter ficado sem se mexer. Santa Teresa vai dizer que tem almas que ficam tão endurecida na oração, ela está lá assim, ó, tão endurecida que chega, fecha o rosto para Jesus, porque vê uma pessoa aproximando, fala, se essa pessoa vir falar comigo e me tirar da minha oração, nossa, eu vou falar um monte para ela, Jesus, que ela não venha, porque eu não vou conseguir sair da tua presença para ser caridoso, Jesus. Gente, tem gente que está na presença de Jesus e não quer ser incomodado. Para que está adiantando essa oração? Santa Teresa vai dizer. Ela vai dizer, se tem uma irmã na enfermaria precisando que você leve um remédio, precisando que você leve a comida, sai da tua oração e vai fazer a caridade, porque você vai estar trocando Jesus por Jesus. Santa Teresa, São Vicente de Paulo disseram a mesma coisa. A única coisa que pode medir o efeito, a qualidade da sua oração é a tua santidade, a caridade e a humildade. Como é que eu meço a santidade? Pela caridade que você pratica e pela humildade diante das pessoas. Quando você não quiser mais ser soberbo, autossuficiente, melhor que ninguém, mandar em todo mundo, saber de tudo da igreja, saber ensinar tudo e a todos, mas aprender a escutar, aprender a servir por amor, gratuitamente, sem interesse nenhum, aí tua oração está fazendo efeito. Porque tem pessoa que gosta de cumprir orações, mas pede para lavar um banheiro, pede para ir visitar um doente, pede para ir levar comunhão depois da missa de domingo na casa do doente, você vai ver fugindo da igreja. Na hora de falar de Deus, falar da oração, todo mundo é bom, até eu aqui, olha que bonito está falando, né? Mas na hora de dar o coração para Deus, e para aquilo que Deus vai te pedir quando você der o seu coração para Ele, aí que a porca torce o rabo, é aí que o negócio esquenta. Então, o teu momento de intimidade com Deus, ela é essencial para você conhecer também as tuas misérias. Quando você parar, eu terminei o meu terço e agora eu vou dar o meu tempo, só o meu coração para Deus, vou ficar aqui presente para Ele, porque eu sei que Ele me ama, eu vou tratar como um amigo, por mais que a tua imaginação se perca. Santa Teresa de Jesus, quando ela fez uma descoberta linda, ela falou assim, mas minha imaginação não é a minha inteligência. Eu posso falar para Jesus, Jesus, eu estou aqui de corpo, eu quero estar aqui, eu quero te amar, só que a minha imaginação está longe. Vocês já tiveram essa sensação de estar querendo uma coisa e a sua imaginação te levando para outra? Fica com o teu querer, qual o problema? O demônio vai tentar te desviar através de imagens, de sensações, de memórias, para te tirar da presença de Deus. Mas volta para aquilo que é essencial. Fala, Jesus, eu não quero aquilo que eu estou imaginando, eu quero a tua presença. Vai tempo, gente, para a gente silenciar a imaginação e a memória. Santa Teresa ficou 19 anos no convento para começar a fazer oração, estão entendendo? E hoje ela é doutora da igreja da vida espiritual. Então assim, eu, como você, temos jeito na vida. Olha para a pessoa que fala, está do seu lado e fala, você tem jeito na vida. Você não está perdido não. Você tem jeito na vida, tá vendo? Você olha para as pessoas assim e fala. Quando você começar a dar o seu tempo gratuito para Deus,
você vai conhecer mais suas misérias. Mas sabe por quê? Sabe por que você vai conhecer suas misérias e você vai estar tendo a sensação de estar caminhando ao contrário? Fala assim, mais eu rezo e mais diabo aparece, não é assim a sensação na nossa vida? Quanto mais eu rezo, mais pecado eu descubro em mim. Isso é normal. Aprenda uma coisa, se você está andando no escuro, por exemplo, eu aqui, esse hábito aqui é novo, não tem mancha, mas tem outros que tem. Se eu tiver uma mancha de óleo aqui, porque eu comi uma macarronada e como é que fala? Aquela almôndega bolonhesa caiu, assim, fica uma mancha, não fica? Aí eu vou lá, limpo. Se você me vê no escuro andando numa rua a uns 200 metros, você vai enxergar a mancha? Não. Se for de dia, você vai olhar de longe, sobretudo as mulheres que são mais sensíveis a esses detalhes, e vai falar, nossa, tem uma mancha ali no escapulário do Frei. Nossa, mas escapulário consagração a Nossa Senhora, né? E nossa, o Frei andando com o escapulário manchado e tal. Gente, quanto mais eu me aproximar da pessoa, mais a mancha vai ficar visível, é ou não é verdade? E se tiver uma luz forte, a pessoa é capaz de dizer a marca do molho de tomate que caiu aqui, entendeu? Tem gente que é tão fino, fala isso aí é pomodoro, eu não sei o que é, qual marca que é, entendeu? Quanto mais você se aproximar de Deus, quanto mais você se aproximar da luz que é Deus, mais você vai enxergar os teus pecados. Então não é contrário eu progredir na vida de oração e encontrar as minhas misérias. Então pare de se julgar, ok? Porque aquele que quer gerar autocondenação para as pessoas que entram numa via de oração mais profunda é o demônio. O demônio não precisa te condenar. Ele faz você olhar para o seu pecado e você diz o quê? Eu não presto, eu não valho nada. Eu rezo e ainda tenho essa tentação. Eu rezo e ainda me vem essa memória na cabeça. Eu já perdoei fulano pelo que ele me disse, mas ainda me vem. Sabe quem está querendo fazer que você se julgue? É o demônio. Vou dizer uma coisa para você hoje. Diante da misericórdia de nosso Senhor, você não tem direito de se julgar. Amém? Então pare de se julgar. Você a partir de hoje vai progredir e se vir tentação, se vir imaginação, você entrega para Deus e fala, Senhor, isso aqui não me pertence, eu quero estar contigo e isso me basta. Estar na presença de Deus basta. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso. A oração de Santa Teresa é um trato de amizade. Com um amigo, você complica a tua conversa? O que você faz com um amigo? Você já chega falando, preciso te falar um negócio, você não sabe o que aconteceu. Sabe fulano lá no meu trabalho? Me encheu o saco ontem, olha, foi difícil não falar um palavrão, mas graças a Deus eu não falei. Com um amigo você fala desse jeito, é ou não é verdade? E com um amigo você também fala para ele, olha, eu não aguentei e falei um palavrão. Você abre o seu coração, olha, lá em casa está uma tristeza só, está difícil, eu estou querendo me separar, eu não aguento mais. Eu não aguento mais as coisas que eu vejo, que eu escuto. Olha, eu peguei tal coisa lá no celular. Mulheres, para de mexer no celular do marido. Aí isso me perturba, não sei o quê. Gente, amigo é um presente de Deus para nós, sabe por quê? Conhece mais nosso coração do que qualquer outra pessoa. Os cônjuges, às vezes, têm segredo e não queira, é natural. Não queira que teu marido e tua mulher te conte tudo na vida. Se vocês são amigos, vai existir uma transparência total. Mas se não tem uma amizade profunda, essa pessoa e você precisa de amigo para desabafar. Tua vida vai ficar mais leve. Deus é teu amigo. Rasga o coração. Fala, nossa, Frei, mas então é assim? Como é que começa a oração? Santa Teresa diz assim, para começar a oração, você faz o sinal da cruz, reconhece os teus pecados, fala, Jesus, a coisa está feia, aí você já vai conversando com um amigo, eu fiz isso de errado. Primeiro passo, sinal da cruz. Segundo passo, pedir perdão dos pecados. Terceiro passo, encontrar Jesus.
seja por uma imaginação, seja pelo texto do Evangelho, seja por uma cruz, um santinho, sempre Jesus. Ela fala, temos que encontrar Jesus. E depois, o quarto passo, que eu fiz tudo isso, eu falo, agora o meu coração é teu, fala lá no interior. Mesmo que eu não compreenda o que ele fala, porque a linguagem de amor não é esse português que vocês estão entendendo, é uma linguagem mais profunda. Lembra o que eu falei, quando você encontra duas pessoas que se amam, elas se comunicam pelo olhar, é ou não é verdade? Não é lindo você encontrar dois velhinhos na rua, tipo uma maracujá, já todo enrugado, andando de mão dada, um sorrindo para o outro, aí quando vai na casa visitar alguém, só do senhorzinho dar uma mexidinha na perna, a senhora já diz assim, olha, nós estamos indo embora porque a gente precisa fazer algumas coisas lá em casa. Gente, as pessoas que se amam se conhecem pelo gesto, pelo olhar, pelo tom da voz, não é só assim, sabe? As pessoas que se amam não precisam de palavras, estão entendendo? Deus quer se revelar a você, como Ele diz no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 23, ali por ali, aquele que me ama guarda a minha palavra, eu e o Pai viremos e faremos nele o quê? Morada. Deus quer morar no seu coração e te falar como alguém que te ama. E não como um estrangeiro, que você precisa ficar sempre ajoelhado lá, se matando de rezar, como Deus está distante de mim, e eu preciso suplicar, e eu preciso com toda a força ser santo, e como se a santidade dependesse de mim, da minha oração, dos meus esforços, para eu atingir o coração de Deus. Gente, o miserável atinge o coração de Deus. Quando o fariseu e o publicano foi rezar, o fariseu falou assim, eu pago o dízimo, eu vou na missa todo domingo, eu dou cesta básica ali para a creche, e eu não sou igual esse publicano, que cobra imposto, que isso, que aquilo. Aí o publicano foi lá e rezou, Senhor, tende piedade de mim, que eu sou um pecador. E Jesus vai falar, qual oração tocou mais o coração de Deus? A do fariseu ou a do publicano? Se você se colocar na verdade diante de Deus, a tua oração agrada o Senhor. Você pode estar no pior pecado, se você falar com sinceridade diante de Deus, o Senhor vai escutar a tua oração. Santa Teresa diz assim, vocês pensam que Deus não fala porque não ouve a sua voz, nem Ele ouve a sua e você ouve a dele? Ela fala assim, quando é o coração que reza, Ele responde. Ao coração não precisa ter palavra. Não queira sair então de um momento de oração silenciosa, de intimidade. Santa Teresa e os Santos do Carmelo dizem oração contemplativa, com a sensação boa de ter rezado. Hoje eu saí com uma paz, saí com uma alegria, hoje eu perdoei fulano, hoje eu isso. Sabe, a gente quer que a nossa oração tenha efeitos sensíveis. Isso é pouco, gente. Você tem que sair da oração com o coração desejando amar, custe o que custar. Sofra quem sofrer, murmure quem murmurar. É Santa Teresa que diz isso. Doa o que doer. Quando o seu coração sair inflamado da oração, de enfrentar os desafios que você tem na vida, a sua oração foi boa. Quando você conseguir suportar uma pessoa difícil, falar com caridade aquela coisa terrível que veio na sua cabeça, a sua oração foi boa. Quando você ir na farmácia buscar um remédio para um vizinho que está doente e que te encheu o saco durante 20 anos e continua enchendo, colocando funk alto para tocar, a sua oração foi boa. Estão entendendo? Nas quintas moradas, Santa Teresa fala desses efeitos da caridade que comprovam que a oração é verdadeira. Sem a caridade, gente, a tua oração é pura busca de si mesmo. Falar, hoje eu fiz o que eu queria e não de agradar a Deus. Porque a gente não agrada a Deus só parado, viu? Aquele que diz que ama a Deus, a quem não vê, mas não ama o seu irmão a quem vê, é um o quê? O quê? Vocês estão lendo um pouco a palavra, viu? Vão ler 1 João, primeira carta de João, 2º, 3º, é como um tratado da caridade, a primeira carta de São João. E São João diz, Deus é amor,
E não adianta você falar que ama a Deus na sua oração, se você não ama o seu irmão. O termômetro da tua vida espiritual, da tua santidade, da tua oração, é a caridade pelo próximo. Deus quer ser amado nas pessoas com quem você convive, amém? Para terminar, tenha o seu cantinho na casa de vocês, para vocês rezar. A gente não começa a rezar de qualquer jeito, né, gente? Faz o seu cantinho de oração, coloca a palavra, a imagem de Nossa Senhora, uma cruzinha, uma vela. Reze ali, seja no seu quarto, seja na sala, porque isso vai te ajudar. Quando você for rezar, reze sentado, ou ajoelhado, ou em pé. Não reze de qualquer jeito, porque vai dar sono. Também a gente tem que mostrar disposição. Lembra, não vai ser fácil. Sabe, não chega afobado, coração a mil, respirando, fala, vou sentar e vou rezar. Não, se acalma, toma uma água, deixa o coração acalmar, vai ali, senta, faz em nome do Pai, fale com Deus reconhecendo os seus pecados, leia um trecho da palavra e depois, a tua presença a Deus é o que conta. E aí fecha os teus olhos e fica ali. A oração é um comércio de amizade. Santa Teresa vai dizer como um comércio de amor. O que é um comércio? Eu te dou uma coisa, por exemplo, te dou dinheiro, você me dá uma mercadoria. É isso um comércio. Para Deus, eu dou amor e eu recebo amor. Duas pessoas que se amam, trocam amor. Não precisa de grande coisa. Todas as orações que você faz, elas são boas. Mas nós precisamos, a igreja, o mundo precisa de pessoas de oração, e não só que fazem orações, mas pessoas que se unem a Deus no silêncio e depois, todos os momentos da vida, eu vou atravessar o farol, está vermelho, eu falo, Senhor, eu te amo, e eu intercedo por aquela pessoa que está ali do outro lado, e pedindo, mendigando. Sabe, uma pessoa de oração silenciosa, oração contemplativa, de tanto ela olhar para Deus no silêncio, Deus transforma o olhar dela e ela começa a olhar tudo a partir de Deus, estão entendendo? E olha que lindo quando você começar a olhar para as situações do teu trabalho, para as situações da tua família, para as situações problemáticas da tua paróquia, pelo teu padre que às vezes você nem gosta do testemunho dele. Olha que beleza vai ser quando você começar a olhar como Deus vê, com um olhar manso, com um olhar paciente, com um olhar misericordioso. Você nunca vai chegar nessa oração se você não der para Deus este momento de intimidade. Estão entendendo? É vital, é necessário. Vocês querem ser cristão zumbi, tipo cristão morto-vivo, sabe? Aquele cristão que vai na missa do domingo, reza o terço, mas não faz bem para ninguém. Esse cristão aí, malemar vai para o céu e vai levar alguém, muito menos vai levar alguém. Nós queremos ser cristãos vivos, ressuscitados, lavados no sangue do Cordeiro. Um cristão, na nossa regra de vida diz assim: um carmelita sem oração é como um corpo sem alma, não tem vida. A nossa regra diz isso para nós. Um carmelita sem oração é como um corpo sem alma, não tem vida. Estão entendendo? E eu vou dizer isso para vocês hoje: um cristão, um católico sem oração é como um corpo sem alma, não tem vida. Deus quer dar a vida para vocês, e a vida Ele vai dar na intimidade. A samaritana foi encontrar Jesus ali sozinha. Santa Teresa aprendeu a rezar lutando sozinha contra a imaginação, contra as músicas que vem na cabeça, contra as tentações, contra tudo. Você vai ter que ter o seu momento de intimidade, senão você nunca vai progredir na santidade. A oração, lembra mais uma vez, é um trato de amizade. E eu fico muitas vezes a sós com aquele que eu sei que me ama. Nunca se esqueça disso.
Eu só preciso ficar sós, porque se tem alguém que me ama, é Deus. E Deus está onde? Na minha intimidade. Silêncio. Pare. Dê o seu tempo para Deus. Você está dando o seu tempo para tanta coisa? Dê um tempinho para Deus.